Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na belíssima recepção da Livraria Vozes, eu e professor Ronaldo Ferreira, o monge, Livraria Vozes que fica aqui em Salvador, Bahia, Rua Carlos Gomes, 698A, próximo ao edifício Garagem e ao Procon, tá certo? Nós estamos aqui hoje para poder fazer uma abordagem um pouco mais aberta, né? Um pouco mais discursiva do tema educação, tema esse que rendeu muitos frutos, os nossos acessos, graças a Deus. Estamos aí próximo dos 8.000 acessos, a gente agradece. Continue compartilhando, continue curtindo, continue acompanhando o trabalho, porque vocês é que fazem parte do processo. Beleza. Vamos lá, Ronaldão. Vamos. Falamos de educação, de coisas importantes da educação, mas ficaram algumas perguntas, né? Algumas pessoas nos abordam sobre essa questão da educação. Por exemplo, uma coisa importante na educação, que hoje se discute muito, o que é uma obrigação da família, o que é uma obrigação da escola. Sim. Né? Essa é uma das colocações que algumas pessoas falam, mas vocês não abordaram isso muito assim. É porque parece muito óbvio pra gente, né? Que o que é o papel da família e o que é o papel da escola. Né? Eu, por exemplo, lembro muita coisa que eu aprendi em casa e que jamais, na minha época, pensaria que fosse uma obrigação da escola. Sim. Até porque quando a escola cobrava determinadas coisas, ela já tinha esse pressuposto da minha educação em casa. Então, por exemplo, aquilo que é básico, como educação, um bom dia, uma boa tarde, por favor, muito obrigado, nunca foi função da escola. Né? E hoje parece que, claro, a gente não pode generalizar, mas isso óbvio que não está chegando a determinadas questões, mesmo porque na nossa época, a gente chegava um pouco mais tarde na escola. Hoje, cada vez está chegando mais cedo na escola. É verdade. Né? Hoje você tem crianças com um ano e pouco chegando na escola. Né? Então, assim, a demanda é outra, os pais estão cada vez mais trabalhando e isso gera um outro desconforto, né, em relação à própria sociedade, essa demanda. Mas não podemos aqui dizer que a família perdeu o seu papel e suas obrigações. De forma alguma. Né? Então, assim, essa parte básica da educação, que a gente chamaria de educação familiar, daquilo que seria, a gente chama de gentileza, né? Eu acredito que até hoje é uma função da família e que não pode ser delegada a nenhuma escola. Na verdade, a gente vê um conjunto de fatores que se somam. Né? O que a gente tem aí? Os pais, eles hoje estão muito mais distantes do processo do contato direto com os filhos, né? Sim. Eles estão um pouco mais distantes até da questão da escola. Acho que a escola ela tem um processo que tem uma demanda muito grande de horários, de ações, de reuniões, né? De atividades do filho, que nem sempre os pais podem acompanhar, até porque tem uma vida envolvida ali, né? Sim. Tem uma vida envolvida fora da escola, tem uma vida envolvida fora do processo, até que enquadra o passeio do filho, que o filho muitas vezes ele chega da escola, ele vai para o curso de inglês, ele vai para o judô, ele vai para a natação, ele se incumbe de um monte de atividades, e isso às vezes não dá o equilíbrio ideal do processo educativo. Né? Às vezes até essa orientação ela falta por uma questão de associações, né? Mas a gente também não pode deixar de pensar que existe uma ligação que tem que ser feita sempre, desde sempre. Não pode ser assim, hoje eu não tenho tempo. Até porque é uma coisa que, me desculpem, meu pai dizia que pai e mãe têm que ter tempo para ter filhos. Né? E assim, entendemos todas as realidades presentes nessa coisa, nessa luta, até gerada por um certo consumismo, né? Radical, de você cada vez mais querer comprar coisas para os seus filhos, etc, etc. Até mesmo na inserção social, quem não tem uma coisa não pode participar de um grupo, então tem outra questão aí, que é uma demanda bem complicada. Há essa questão de poder estar com o filho alguns momentos da vida, né? Então, isso é uma outra questão muito séria. Mas, assim, se eu tenho a parte da escola... Você falou outra coisa também importante, Marcos. É que essa criança tem natação, tem judô, tem inglês, tem não sei o que, tem não sei o que. Essa criança brinca? O brincar, a gente falou até um pouquinho aqui do brincar, né? Que ele
O recreio, né? O recreio, na verdade, é nada mais, nada menos do que reconhecer o que é a própria vivência dele, né? O brincar, ele dá identidade, ele dá relação de conhecimento, ele dá uma condição de você perceber o mundo ao qual você pertence. Né? Quando você não tem esse pertencimento, ele acaba ficando vazio. Sim. E se ele fica vazio, é difícil você corresponder ao que você não entende. É difícil você corresponder ao que você não lê. É a leitura de mundo. O brincar é pegar as coisas, é sentir o mundo e sentir o que você faz parte. Se você faz parte, você elabora, você pensa. O brincar, ele traz efeitos matemáticos. O brincar, ele faz uma abordagem de leitura de mundo mais extensa. Né? Então a criança, ela precisa do espaço da brincadeira, né? Já dizia Froebel, lá em 1700 e cacetada. Né? Então você teria, nesse espaço de brincadeira, a identificação, a primeira grande identificação com o mundo, com as coisas, com as dimensões, né? E a criança, você pega ali, coloca 2 caixinhas no chão, um dia ela vai ser o carrinho da criança. No outro dia ela vai ser a escadinha da criança. No outro dia ela vai ser o capacete da criança. A caixinha ela vai virando um monte de coisa, ou seja, ela começa a estabelecer com a criatividade dela a noção de lógica e construção necessária para que ela consiga lidar com o mundo ao seu redor. Se isso não acontece, meu irmão, é impossível ou praticamente impossível você corresponder àquilo com que você não se comunica pelo toque, pelo gesto, pelo contato, pela recreação. É difícil, porque isso dá as identidades, as premissas fundamentais do desenvolvimento da inteligência da criança. E que está tendo outra coisa, você falou nisso, que é muito importante com a questão da tecnologia. Sim. A tecnologia tem feito a criança deixar de brincar para ficar atrás de uma tela o tempo todo, seja de computador, seja de celular e assim sucessivamente. Então essa criança, ela está cada vez mais vendo e poucas vezes mais sentindo outras percepções, né? Ou uma questão muito mais abrangente disso, né? Claro, claro. Então aí você, por exemplo, eu vi uma charge fazendo uma gozação em que os pais estavam muito orgulhosos porque o filho sabia brincar com jogos no computador. E alguém perguntava, esse menino sabe correr? Esse menino sabe brincar de se esconder? Então assim, mas isso é saudosismo, etc. Não é. Inclusive na pedagogia você tem um estudo voltado para isso. Sim. Jogos e brincadeiras. Sim. E o problema é o seguinte, uma das melhores escolas do país hoje, que é em Florianópolis, o pessoal faz o seguinte, eles pedem que os pais tragam coisas da casa. Mas não pedem que tragam brinquedos específicos. Sim. Não quer o robô, não quer o carrinho, não, eles não querem. Eles querem que traga tampinha, caixa, coisas do tipo, para que você desperte na criança a criatividade, a ideia de fazer parte, a ideia de construir. Porque, veja, o jogo ele tem algum benefício. Porque o jogo ele dá raciocínio lógico e objetivo, só que tem um problema. No despertar da criatividade, o jogo limita, porque você fica ali numa mesma função, numa mesma dinâmica, no mesmo acesso. Quando eu digo a você, você dá 2 caixas para uma criança, um dia a caixa é o carrinho, no outro ela é a escada, no outro ela é o capacete, você vê que com o mesmo elemento a criança conseguiu desenvolver. Depois ela começa a criar jogos. Sim. Alguém bate numa bolinha que entra na caixa, alguém bota 2 caixas e faz um golzinho, alguém pega, as meninas guardam as bonecas na caixa. Sei. As meninas ficam colocando outras meninas para carregar, um menino e uma menina ficam brincando. Você vai ver inúmeras relações. E isso é que dá a ideia de reconhecimento do mundo, isso que desperta a curiosidade. Tudo mais. Lógico, o despertar da curiosidade é um sinal de que a sua inteligência está evoluindo. Quando você diz assim, no jogo eu passo de fase, beleza, mas se você pensar na alternância que você tem, no grau de dificuldade, ela melhora a sua capacidade de análise objetiva, Sim. mas ela não consegue dar a você um espaço criativo, porque aquilo já está programado. É o limitar a imaginação. Uma das coisas que hoje alguns neurologistas chamam a atenção para essa coisa de você sempre ver coisas prontas. Ou seja, até o espaço de leitura, ele é contaminado por aquilo que você já viu. Você não tem a possibilidade de começar a imaginar a partir de você. Então você sempre recebe pronto.
Pronto. E outra coisa que você falou, interessante, voltando, o pessoal gosta muito de falar da educação da Finlândia, né? Há um espaço de brincadeira, de construção. Há, quando o aluno já está lá pré-adolescente, espaço até de oficinas para produzir coisas. Ele já está bem mais avançado. No processo, mas né? que começa isso com as brincadeiras. Essa coisa de brincar com balde, caixas de ovos. Ou seja, legal. barbantes, tampinhas, montando carrinhos, bonecos, etc. Exatamente. Então você dá um pedacinho de papelão, tem um morrinho lá, ele desce. Nosso Ele famoso desce, carrinho de cria e rolimã. diverte. Olha, criança que não se diverte, ela não tem a noção real do prazer, né? O prazer. O prazer não é apenas o comer, não é apenas... O prazer está associado também àquilo que está no seu espaço recreativo. Eu acho que primariamente é isso. Prioritariamente é isso. E ainda tem uma coisa interessante dessas brincadeiras. Você brinca sempre com o outro. Já tem o espaço do respeito. Da sociabilização. O espaço do outro, o limite do outro, o corpo do outro que eu tenho que respeitar na minha noção de espaço. Porque hoje você tem essa dificuldade. E as trocas de amabilidade, Sim, você sim. abraça, você sorri junto, você é feliz junto, Briga. você chora junto, você briga, porque saber lidar com o revés também é importante. Isso dá resiliência à criança ao longo do tempo, porque ela começa a lidar com a frustração. A frustração. Briga, você se importante, entende, você perdoa, você fica chateado. Uma criança tudo que isso. cresce sem saber lidar com a frustração, no primeira dificuldade ela quer se matar. Quer se matar, como casos aí de pré-adolescentes com 12, 13 anos que estão querendo se matar porque terminaram o primeiro namoro. Aos Nossa. 12, 13 anos. Que coisa triste, né? Mas aí o que vem, uma outra questão que é o poder do não. Né? Que é uma questão que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. E a gente volta com vocês, pessoal. Um grande beijo. Daqui a pouco a gente fala com vocês. Tchau, tchau.